faltando alguma, você me ajuda aí, tá bom? Não, tranquilo. O Hélio Gracie era uma pessoa incrível, né, a gente teve o privilégio de ter nele um avô praticamente, porque os nossos dois avós partiram cedo, relativamente cedo para a gente, né? Nosso avô Guilherme da Silveira, eu tenho a honra de ter o nome dele, Guilherme da Silveira Valente, né? Ele era o Guilherme da Silveira, e o nosso avô Cilo Valente. Então, crescendo, o Hélio Gracie exerceu esse papel. E nós, como eu disse antes, nós desde pequenos, né, tivemos esse contato com ele. Todos nós, inclusive a minha irmã, mas eu, Pedro, Joaquim, a primeira vez que nós dormimos fora de casa, com 4, 5 anos de idade, foi na casa do Hélio Gracie. Isso, né, eu hoje que tenho um filho pequeno, com 4 anos, você imagina a confiança que meu pai tinha no grande mestre Hélio Gracie, na primeira esposa dele, tinha Margarida, depois a Vera, que sempre foram companheiras espetaculares e que sempre nos ajudaram muito e que aqui também eu deixo uma homenagem, faço uma homenagem a elas, né? Grandes mulheres, tanto a tia Margarida como a dona Vera. A gente, né, teve momentos muito importantes na nossa criação ao lado delas, né? E do grande mestre Hélio Gracie. Hélio Gracie era uma pessoa muito divertida, era uma pessoa muito positiva, era uma pessoa que, inclusive, praticava algo que talvez seja fruto do que você mencionou, né? Ele praticava quase que como uma religião, você está sempre falando coisas do bem, falando coisas positivas, né? Tudo isso ele aprendeu com Carlos Gracie, porque eles acreditavam que você está falando coisa negativa atrai, né, uma energia errada. Então, eles evitavam falar mal dos outros, né? Eu não lembro, se você me falar agora, pô, o Hélio Gracie falava mal de alguém, não falava mal de ninguém, entendeu? Era um cara muito combativo, era um cara muito. Ele ele era uma pessoa que você sentia nele uma disposição quase que, né, no bom sentido, quase que suicida. Se ele acreditasse que ele estava certo, se ele acreditasse que havia motivo, ele estava disposto a morrer. E ele mesmo disse isso várias vezes, né? Pelo jiu-jitsu, por o que ele considerava ser correto. E isso transmitia uma confiança. Eu, garoto, novo, quando eu ia para a casa dele, eu me sentia muito seguro, né? Ele morava, depois acho que no início da década de 90, ele se mudou do Rio de Janeiro, inclusive também, né, de uma forma muito é, sacrificou, de alguma maneira, né, a vida que ele tinha no Rio de Janeiro para poder ajudar, sempre investindo nas academias, na academia dos filhos dele, principalmente na academia que ele considerava ser uma das três academias Gracie, né? Ele dizia Academia Gracie de Los Angeles, né? Academia Gracie do Rio de Janeiro e Academia Gracie de Miami, né? Que nos honrava muito. Ele considerava a nossa academia ser uma academia Gracie, mas né, a razão que ele foi ainda um pouco cedo, de forma definitiva, para a região serrana do Rio, né, para Petrópolis e Itaipava, foi inclusive para poder ajudar a investir na academia dos filhos. Então, esse era o Hélio Gracie, né? Ele estava disposto a fazer qualquer coisa pelo que ele considerava ser o certo.